Oi, eu sou Vera Kilinan e hoje eu vou falar para vocês sobre alguns mitos e verdades dentro da harmonização orofacial. Então, a harmonização facial sempre foi realizada por médicos há algumas décadas, né, quando começou a surgir os metacrilatos, silicones, e infelizmente causou alguns deformismos, como o caso dessa atriz, como o caso da Nicole Kidman, um preenchimento sem avaliar o contexto do rosto, que é muito importante, você avaliar a face para você fazer um tratamento fundamental, né? E é um equívoco, porque você, para rejuvenescer a pessoa, você precisa fazer uma harmonia total da face com a boca. Você não pode fazer um preenchimento em uma parte da face isolado, com o contexto, né, com o conjunto da face. E aí a gente tem que avaliar o que leva o envelhecimento. Qual é a deiscência da face que vai gerar o envelhecimento? Então aqui tem o rosto simulando o envelhecimento. Então ocorre que quando nós somos jovens, o nosso rosto ele é mais, nós temos mais bochecha, ele tem um volume maior na parte superior da face. E com a idade ocorre uma deiscência desses tecidos, uma flacidez, e vai volumizando o terço inferior da face, causando um volume inferior e diminuindo o volume superior. Então, na hora que nós vamos fazer um preenchimento, o conjunto da face, a harmonia da face, ela é fundamental ser avaliada, porque muitas vezes, equivocadamente, nós queremos fazer um preenchimento no paciente para esticar aquela pele, e ao invés da gente voltar aquele rosto a ser um triângulo invertido e realmente rejuvenescer, nós vamos fazer o quê? Deixar o paciente um trapézio esticado. Então, você estica a pele, mas mantém um volume muito grande na parte inferior da face, e isso não causa um rejuvenescimento ao paciente. Apesar da pele se manter mais esticada, você vai fazer o quê? Você vai alterar completamente a expressão facial, a fisionomia desse paciente. Então, o rosto jovem, ele é um triângulo invertido. E conforme vai ocorrendo a ptose, vai gerando a flacidez, o rosto ele vai ficando um volume maior no terço inferior e ficando dessa forma trapezoidal. E o que acontece em que há essa polêmica se a harmonização orofacial ela realmente é pertinente ser realizada por dentistas? Porque, na verdade, o que acontece é que a arcada dentária, o posicionamento dentário, ele dita completamente a expressão do paciente, a fisionomia desse paciente. Então, aqui eu coloquei a foto de uma pessoa com dente, com perfil reto, e ela, ao você remover a prótese inferior, você já vê uma entrada e uma perda de lábio. Quando você tira a superior e inferior, ela fica completamente sem lábio. Então, um paciente que não tem dente ou que as arcadas estão muito retraídas, você tem completamente a perda de lábio e a protusão do queixo do paciente. Então, de acordo com o posicionamento dessas arcadas dentárias, você muda completamente a fisionomia do paciente. Então, na odontologia, é muito comum a gente avaliar, né, principalmente os ortodontistas fazem isso, os reabilitadores orais. Então, isso é clássico da odontologia estética. Nós já há décadas fazemos a avaliação do perfil do paciente, porque isso também foi uma curva de aprendizagem, não só da área médica, da área odontológica também. Antigamente,
ocorria muita extração de premolar na ortodontia e a gente, no afã de alinhar os dentes dos nossos pacientes, muitas vezes esse perfil ele era retraído e você envelhecia esse paciente. Hoje, a premissa é a análise facial desse paciente, porque nenhum paciente procura a gente para ficar em classe 1, para ficar com marcada perfeita. Claro que ele quer estabelecer uma relação entre estética e função dos dentes, em harmonia dos dentes, encaixe das arcadas. Mas, acima de tudo, o paciente, ele vem e procura um tratamento odontológico para ficar mais bonito. Então, a gente tem que avaliar o perfil. O perfil normal é um perfil reto, o convexo, ele é mais protruído, muito comum das etnias, das pessoas negras, né, as mulatas, e um perfil côncavo, quando você tem uma proeminência do queixo do paciente, em que a maxila ela se mantém posterior à mandíbula. Então, a análise da espessura do lábio, ela está diretamente também ligada à angulação desses dentes. Quando você tem os dentes mais com posicionamento de uma angulação mais protusa, mais para frente, o dente, mais volume vai fazer nesse lábio. Quando você tem um paciente com a arcada mais retraída, mais côncava, como a gente diria naquele perfil, você tem um perfil de um lábio mais fino, porque lembra da foto da pessoa sem dente? Quanto menos dente está exposto, menos volume, o lábio retrai completamente, né? Então, quando a pessoa tem um lábio mais fino, significa em que as arcadas delas se encontram mais para trás do que seria o ideal. E quando está com os lábios muito volumosos, significa que essas arcadas estão mais para frente. Então, a ligação direta. Isso a gente vê nas próprias radiografias que nós pedimos para os pacientes. De acordo com a angulação desses dentes, você vai ter um tipo de formação, modelação do tecido mole do paciente, que isso inclui o lábio e o próprio nariz. Então, aqui é um exemplo de uma paciente que chegou para fazer simplesmente o tratamento de uma respiração bucal. Ela veio com a queixa que tinha um dente para frente e ela queria consertar o dente. Então, a demanda do paciente sempre é estética. Então, quando a gente vê que o paciente ele tem uma demanda funcional, a saúde do paciente é a primeira coisa que a gente vai avaliar. Então, o paciente que ele é respirador bucal, ele tem esse olho fechadinho, né? Que na literatura fala até que é um olhar de peixe morto. É muito comum as olheiras do paciente, porque ele dorme mal, ele acorda muito à noite, né? Com dificuldade respiratória. Então, você tem várias características desse paciente respirador bucal que a gente faz a avaliação do paciente quando ele chega, e principalmente os dentes eles vão para frente, porque há toda uma hipotonia, um relaxamento dessa musculatura, porque ele abre a boca para dormir, essa musculatura ela fica muito flácida e ela não consegue segurar o dente do paciente na posição. A língua joga o dente para frente, a mucosa, o orbicular da boca do paciente está muito flácido, não consegue fazer essa modulação muscular. E o dente do paciente vem para frente conforme a língua mandando na boca, porque o lábio não consegue fazer o selamento. Então, essa menina ficou 3 meses usando um aparelho para respirador bucal. Veja bem, ela não entrou em tratamento ortodôntico, ela fez um tratamento exclusivamente para melhorar a respiração dela, ela aprender a respirar pelo nariz. Por quê? Porque nós sabemos que entre osso e músculo, quem vence é o músculo. Não adiantaria nada eu colocar o dente dela para dentro
e ela continuar respirando pela boca, o dente voltaria à posição inicial. Então, olha em 3 meses a diferença da arcada dela. Olha a olheira, desapareceu. Então, tem algum sentido chegar um paciente com olheira, independente da idade, e eu mandar para um médico, um dermatologista, tratar da olheira dele? Não, se eu sei qual é a causa dessa olheira e eu tenho como atacar a causa, cabe a mim, como profissional, orientar esse paciente e fazer o que é melhor para esse paciente. Então, no caso aqui, é uma criança, uma pré-adolescente, né, que começou já a incomodar a estética dela. Mas, independente da idade, cabe ao dentista avaliar e muda completamente a expressão do paciente, completamente, por uma simples questão de cuidar da respiração bucal desse paciente. A papada é a mesma coisa. O paciente chega num profissional de odontologia, né, um dentista, para cuidar esteticamente de uma papada que incomoda ele. Mais de 87% dos pacientes que têm papada está associado à respiração bucal, a pacientes que roncam. Então, na nossa anamnese, quando a gente vai avaliar um paciente que tem papada, né, que tem um diagnóstico muito promissor de ser um paciente roncador, com uma síndrome de distúrbios de sono, cabe a gente avaliar não só a circunferência de pescoço desse paciente, como avaliar se ele já tem uma flacidez interna ligada, porque o que acontece? O que a gente chama aqui, né, vulgarmente a campainha, a úvula do paciente, ela também vai fazendo uma deiscência, ela vai a ponto do paciente abrir a boca e você não vê nada, está tudo obstruído. O palato mole, ele desceu, gerou uma flacidez em que a úvula do paciente já está se encontrando dentro da orofaringe, bloqueando completamente a passagem de ar desse paciente. Isso é gravíssimo, né? A maioria esmagadora das pessoas que morrem dormindo são pacientes roncadores, apneicos, e que eles morrem em decorrência de uma insuficiência respiratória ou de uma demanda de sobrecarga no organismo, no processo circulatório dele, devido à má respiração. E isso quem cuida é dentista. Então é muito pertinente quando um paciente chega ao consultório para cuidar a curto prazo, né? Ele vem com uma demanda estética, mas na verdade o nosso olhar é um olhar de saúde, de controle da qualidade de vida desse paciente, o controle de como esse paciente vai envelhecer. Então, é muito pertinente o dentista estar acompanhando essa avaliação. E, claro, não faz sentido nenhum hoje em dia as demandas, as pessoas têm muito pouco tempo para tudo, e o dentista, com a acuidade motora, com a acuidade que a gente tem visual de avaliar um paciente, nós podemos perfeitamente, né, porque nós nos formamos cirurgião dentista. Então, desde o 5º período, a gente já faz pertuito, já bloqueia nervo, anestesiando o paciente. A nossa formação é toda voltada para a cabeça e pescoço. Então, a nossa capacidade de atuar nessas regiões e tentar melhorar o paciente, não só na saúde, mas de forma estética, é extremamente pertinente e compatível com o nosso currículo. Então, o arco dentário e a musculatura, ela define o rosto. Então, se nós olharmos aqui, os dentes estão alinhados, perfeitos, mas essa paciente com certeza é uma paciente respiradora bucal, porque na hora que ela abre a boca para respirar, a alça do bucinador aqui, superior, ela comprime o arco dentário e fecha, causa uma atresia. E quando o paciente ele vai sorrir, isso é denunciado. Por quê? Porque forma o que a gente chama corredor bucal, esse espaço entre o dente e a boca.
a musculatura vai e o arco fica. E essa distância é um corredor bucal, típica de pacientes respiradores bucais. Quando você tem um paciente, volta lá, quando você tem um paciente em que a arcada ela é aberta, você vê que acompanha o canto da boca, vem junto com o dente do paciente. No caso, o efeito antiestético desse paciente, você vê, embora os arcos estejam perfeitos, consoantes com a musculatura, essa paciente não é uma respiradora bucal, ela tem um sorriso gengival, então ela tem uma outra demanda estética que também atrapalha um pouco a estética. Esses pacientes, o que acontece? Por eles não ter uma sustentação da arcada, eles vão ter um desconforto do sorriso dele quando eles estão de boca fechada, sem sorrir, porque não há uma sustentação no músculo. Esses já fica muito bem adaptado à parte muscular sobre a parte óssea, mas quando ele sorri, você tem esse desconforto da gengiva, que apagou um pouco. Então essa atriz linda, famosa, quando ela tinha o sorriso gengival dela, que ela era jovem, apesar dela ter, o lábio, ele muito bem suportava. Por quê? Porque não havia uma flacidez solar ainda, né? Então, o músculo, apesar de não ter a sustentação da arcada, ele se sustentava bem de forma jovem, porque tinha um tônus muscular ali que estava segurando. Com o envelhecimento, ela foi muito criticada. Aqui a gente vê claramente, ó, que ela, com a idade, ela foi adquirindo um corredor bucal. Essa paciente, com certeza, ela deve respirar pela boca. E aí, o que aconteceu? Inverteu o lábio, porque aí ela já não tinha essa sustentação, tônus da jovialidade. E quando ela fez o preenchimento, ela foi super criticada, mas apesar desse lábio invertido, ficou com essa boquinha de coração, um pouquinho caída nos cantos da boca, ainda continuou muito bonita. Então, tanto na odontologia, né, desde o dente até a face, o corpo humano, a natureza, tudo está em proporção áurea. Então, nós dentistas, nós sempre aprendemos, né, a buscar, aprimorar, tentar produzir o máximo de perfeição nos nossos trabalhos. E nós sempre fizemos esse link das proporções áureas, ainda mais a nossa profissão que é minimalista, a gente trabalha com milímetros, né? Então a gente sempre é muito ligada em proporções de todos os aspectos, né? Então o dente, ele também está em proporção áurea, da mesma forma que a face. O rosto todo de proporção áurea tem muito a ver com o dente. A gente usa muito essa régua, também tem essa régua que facilita muito quando é a distribuição do dente, porque nós somos capazes, quando o paciente chega edentado total, nós somos capazes de descobrir o tamanho ideal dos dentes para aquele paciente, de acordo com as referências que nós temos das dimensões da face do paciente, porque os dentes entre si estão em proporção áurea e as relações do dente com a face inteira está em proporção áurea. Desde a linha média até o canino ele coincidir com a asa do nariz, o canto do olho, a pupila coincidir com o fechamento do sorriso do paciente e o lábio inferior ele tem que levemente tocar na incisal dos incisivos superiores. E a gengiva, o tamanho, a altura do dente tem que levemente tocar no zênite, que é o ponto mais alto desses dentes. Esse é um sorriso perfeito, em proporções áureas. Então, baseado nisso, nós conseguimos descobrir o sorriso mais perfeito para aquele paciente. Olha, você vê que coincide os dentes de boca a boca. Por acaso, essas
elas têm um sorriso já nas dimensões perfeitas. Mas se o paciente chega edentado total e a gente não tem como saber que tamanho que era o dente do paciente, qual é o melhor dente para esse paciente, a gente devolve a estética dele com referências da face total desse paciente. Então, a relação do sorriso, ela está diretamente ligada à proporção da face do paciente. Tudo interligado. Sorriso, arcada dentária e a face do paciente. É uma harmonia, é um conjunto, é uma orquestra. Então, a linha do sorriso, como eu falei, ela tem a ver com o contorno do lábio do paciente. Então, como você vai fazer um preenchimento labial nesse paciente se você não vai levar em consideração todas as características que cabem a esse sorriso? Desde a conformação dos arcos, da estrutura dentária, se ele tem uma deglutição atípica, se ele é um respirador bucal. Como você não vai avaliar? Porque não é uma questão do dente estar alinhado. Você vê pacientes aparentemente com dentes alinhados, são sorrisos completamente diferentes, né? No caso dela é o inverso, aparece muito dente inferior, porque quanto mais jovem é a pessoa ou o sorriso mais jovial, mais aparecem os dentes superiores. Quando a pessoa vai envelhecendo, menos aparecem os dentes superiores e mais aparecem os dentes inferiores. Isso é uma característica de envelhecimento do sorriso, né? O sorriso, ele indica o envelhecimento da face. Ou quando o paciente aparece muito dente inferior ou não aparece dente, né? Então, realmente, há uma flacidez grande naquela face, uma característica de envelhecimento, quando o paciente fala e nem aparece dente. Então, o planejamento de uma face, ela está ligada diretamente ao sorriso. O paciente chega, como eu falei para vocês, ó, o espaço invadido, aqui cabia acabar os dentes inferiores e não está exposto dessa forma os dentes inferiores. E sem dente, né? E os dentes de trás muito pequenos, desgastados, e na frente completamente desarmônicos, sem dente. Como eu vou descobrir o tamanho dos dentes desse paciente? Por uma análise facial. Você gera uma harmonia. Respirador bucal, olha o corredor bucal dele, né? E o sorriso sempre é o mais importante. Se a gente vai falar de estética, se a gente vai falar de uma harmonia na face, o sorriso está em primeiro lugar. Impossível a gente gerar uma estética no paciente se a gente não tem a premissa de começar pelos dentes, pelo sorriso, pela conformidade dos arcos e avaliação desses. Por quê? A Colgate, ela foi muito bem sucedida nessa campanha que ela fez, avaliando que o sorriso é o mais importante. Então aqui tem um jovem e eles tiraram a orelha dele, né? Lógico, com Photoshop, se Deus quiser, e com um dente quebrado. Ninguém repara que eu fiz essa brincadeira no Instagram, coloquei essa foto e meus pacientes deram feedback. Caramba, nem reparei, se você não falasse, eu não ia reparar que ele estava sem orelha, sem orelha. E aqui a mesma coisa, ele está aqui sem orelha e ela está com 6 dedos na mão. Ninguém vê, as pessoas só veem o dente quebrado. Porque numa face, o sorriso é tudo. É o que chama mais atenção. Então, a beleza também só existe no olhar do observador. Então, a gente tem que avaliar muito as relações custo-benefício, o que esse paciente quer, o que ele vem buscar, quais são as expectativas desse paciente. Porque muitas vezes a gente não tem como entregar para esse paciente o que ele quer da gente, né? A gente tem limitações técnicas, a gente está mexendo num campo biológico, intercorrência acontece com qualquer profissional, desde que ele faça o procedimento.
Todas as classes têm bons e maus profissionais. Às vezes o profissional está muito capacitado e tem um problema, sim. Mas se ele é um bom profissional, ele não vai deixar o seu paciente não assistido. O erro profissional, ele vai da imperícia, da imprudência e da negligência. Imperícia é quando o profissional ele não está capacitado. Nós, dentistas, somos extremamente capacitados para fazer o nosso trabalho, inclusive a harmonização orofacial, em que muitos se dedicam muito do seu tempo estudando, criando essas referências para entregar o melhor para o paciente. E estética é algo muito pessoal, então é algo que às vezes uma pessoa não gosta, a outra está extremamente feliz por gostar daquela forma, daquele tipo de estética que ela entende que é o melhor para ela. E não cabe a gente ficar julgando, né? Então, agora, quem vai fazer, qual profissional, desde que ele esteja capacitado, e eu realmente espero que ele cuide do seu paciente no antes, durante e após as intervenções, para ele não ser realmente ter um erro profissional por uma negligência de descuido com esse paciente, né? Que aí ele pode ter muita perícia de fazer e por um descuido ele ser negligente com esse paciente. E jamais imprudente, porque a gente tem que saber o que é bom, ideal para cada paciente. Dentro de uma anamnese correta, dentro de um diagnóstico correto, a gente desempenhar o que é melhor para aquele paciente. Então, quem está na chuva vai se molhar, cada um escolhe o que quer fazer na sua profissão, e o importante é você tentar fazer o melhor e entregar para o seu paciente o que ele entende que é melhor para ele, né? E aqui eu coloquei duas figuras, Mona Lisa, que muita gente acha que ela não é bonita, não tem nada a ver, mas foi feita dentro de proporções áureas, ela é enigmática e é a obra mais famosa do mundo, né? E nem por isso é a mais bela do mundo. E a Vênus de Milo, que é a segunda, ambas estão no Louvre, são extremamente visitadas. A Vênus de Milo é a obra mais que tem mais réplicas no mundo, e ela está sem dois braços e o pé esquerdo, mas ela é exaltada pela sua beleza, apesar de estar amputada. Então, a beleza é algo que a gente tem que trabalhar, o que a gente encontra como belo, né? E procurar o profissional que nos passa segurança. E com certeza, tanto os médicos, biomédicos e dentistas estão capacitados, desde que se especializem para isso, para atender o melhor possível os seus pacientes, assim espero. Então, meu muito obrigada para quem conseguiu ter paciência de me ouvir até o final. E perguntas vocês podem fazer no Instagram, no YouTube ou via WhatsApp da minha clínica, tá? Beijão para todo mundo e obrigada.